Olá, gente! Hoje, terça-feira, dia 20 de outubro, conteúdo novo, quarta unidade. E nós vamos iniciar em matemática hoje os números decimais. Mas o que são números decimais? Aqueles números que a gente encontra, que tem a vírgula. E para entender melhor esse conteúdo, Tia vai fazer aqui alguns exemplos para vocês, certo? Dessa representação desses números. Os números decimais, eles são representados, olha, pelo número inteiro e após a vírgula, nós vamos ter os décimos, os centésimos ou os milésimos. Então, a representação fica assim. Antes da vírgula, os números inteiros. Após a vírgula, as casas decimais. Nós temos aqui, a unidade. Se eu tivesse outro número aqui, olha, a dezena e a centena. E após a vírgula, nós vamos ter os décimos, os centésimos e os milésimos. Por exemplo, esse número que a tia colocou aqui, como é que a gente lê? 2 inteiros porque as casinhas que ficarem antes da vírgula são os inteiros. E depois a gente vai contar, se só tiver uma casa, um número após a casa, são os décimos. Se tiver 2 números após a casa, décimos, centésimos. E se tiver 3 números após a casa, olha, décimo, centésimo e milésimo. Então, nós vamos ter aqui 2 inteiros e 125 milésimos. Então, como a tia explicou, a unidade, a dezena, a centena e as casas que vêm após os números inteiros são os décimos, os centésimos e os milésimos. Como é que a gente vai saber, se nós formos escrever por extenso, se é décimo, centésimo ou milésimo? Se após a vírgula a gente só tiver um número, no caso aqui, são os décimos. Se após a vírgula nós tivermos aqui, olha, 2 números, são os centésimos. E se a gente tiver 3 números, 1, 2, 3, são os milésimos. Então, a gente vai contar como? Antes da vírgula, números inteiros. Após a vírgula, décimos, centésimos e milésimos. Tia, como é que a gente vai saber quem é maior e quem é menor com os números decimais? Olha só. Deixa a tia dar um exemplo aqui. Olha só. A gente observa que antes da vírgula são os números inteiros, não é isso? Então, quando os números inteiros forem iguais, nós vamos observar a casa ou as casas que vêm depois da vírgula. Então, o que é que a gente faz? A gente começa a contar aqui, 25 é maior ou é menor do que 18? Não é maior? Então, 4 inteiros e 25 centésimos é maior do que 4 inteiros e 18 centésimos, porque 25 é maior do que 18. E vamos ver outro exemplo aqui.
3 inteiros e 5 décimos é maior ou é menor do que 3 inteiros e 6 décimos? Ó, se os inteiros são iguais, a gente vai observar as casas decimais que vêm depois da vírgula. 5 é menor ou é maior do que 6? Então, olha, nós temos o sinal de menor. Tia, eu ainda estou com dúvida para ler os números decimais. Vamos lá. Tia vai colocar um exemplo aqui para vocês. Olha, aí tia vai dizer assim, vamos escrever por extenso esse número decimal. Vamos lá. Lembrando que foi que tia disse, a casa antes da vírgula são os inteiros. Então, qual é o número que eu tenho aqui? 6. Então, eu vou ter 6 inteiros e... Aí, olha, eu tenho 12. 12 o quê, tia? Só é lembrar do que a tia falou. Se só tiver um número depois da vírgula, décimo. Se tiver 2 números depois da vírgula, centésimo. E se tiver 3 números depois da vírgula, milésimo. No caso aqui eu tenho 2 números, olha, depois da vírgula. 2 números depois da vírgula. Então, olha, décimo, centésimo. Então, eu vou ter 6 inteiros e 12 centésimos. 6 inteiros, aí ó, décimo, centésimo e 12 centésimos. E aqui? Como é que eu posso ler aqui? Lembrando, antes da vírgula, os números inteiros. Então, nós temos 7 inteiros e 128 o quê? Quantas casinhas eu tenho depois da vírgula? 3. Então, décimo, centésimo, milésimo. Se eu tiver 3 casas após a vírgula, vai ser a casa dos milésimos. Então, vai ficar como 7 inteiros e 128 milésimo. Olha só, aqui a primeira casa dos inteiros, sempre antes da vírgula, os inteiros. Depois da vírgula, décimo, centésimo, milésimo. Então, a leitura fica 7 inteiros e 128 milésimos, ok? Pega agora o teu livrinho de matemática, abre na página 109, que nós vamos para a atividade de classe. Te organiza aí, que eu volto já. Vamos lá, todo mundo organizado? Então, vamos para a nossa atividade de classe. Página 109. Vamos lá, todo mundo na página 109. Primeiro quesito, nós temos assim, escreva por extenso. Aquela leitura que a tia ensinou agora para vocês. Números inteiros antes da vírgula. Após a vírgula, se tiver uma casa, décimos. 2 casas, centésimos. 3 casas, milésimos. Vamos lá? Então, letrinha A, a gente tem assim, 1,34. Antes da vírgula, os inteiros. Então, nós vamos ter aí 1 inteiro.
Quantas casas depois da vírgula? 2, porque nós temos o número 34. Então, 1 inteiro e 34 centésimos. Você vai escrever aí na letrinha A. 1 inteiro e 34 centésimos. E vamos para a letrinha B. 2,6. Antes da vírgula, inteiros. 2 inteiros. Depois da vírgula tem quantas casas? Só uma. Então vai ser o que, gente? Décimos. 2 inteiros e 6 décimos. Vamos para a letra C. 0,421. Olha só, eu tenho 0 na casa dos inteiros. Tem algum inteiro? Não, porque o número é 0. Então, não vai ter inteiro, não precisa colocar 0 inteiro. Não tem inteiro. Mas após da vírgula, eu tenho 3 casas. Ó, 421. 4, 2, 1. 3 casas. Décimo, centésimo e milésimo. Então, se eu não tenho nenhum inteiro porque é 0, então nós vamos ter 421 milésimos. Letra D. 0,293. 0 significa o quê? Que não tem inteiro. Então, eu não vou escrever 0 inteiro. Não tem inteiro porque é o número 0. Mas eu tenho 3 casas depois da vírgula. Décimo, centésimo, milésimo. Então, nós vamos ter na letra D 293 milésimos. E vamos agora para a letrinha E. 2,34. Vamos lá. Quantos inteiros? Qual é o número que tem antes da vírgula? 2. Então, 2 inteiros. E quantos números eu tenho depois da vírgula? Eu tenho 2 números, né? Que é o 34. 3 e 4. 3 está na casa dos décimos, 4 está na casa dos centésimos. Então, 2 inteiros e 34 centésimos. E fizemos aí o primeiro quesito. Agora vamos para o segundo quesito, ainda na página 109. Vamos lá. Observe a figura e responda. Nós temos aí, olha, a representação de uma fração, certo? E essa representação aí está dividida em quantas partes, gente? Conta aí os quadradinhos. Ok, então letrinha A, 10 partes. Letrinha B. Cada uma dessas partes pode ser representada pela fração
Se fosse só um quadradinho pintado, a gente já sabe que tem 10 partes. Então, seria 1/10. Letra C. A parte colorida da figura é representada pela fração. A parte colorida. Quantas partes pintadas nós temos aí? 4, não é? E ao todo na figura? 10. Então, seria 4/10. E se a gente for colocar a metade disso aí, de 4/10, seria como? Qual é a metade de 4? 2. Qual é a metade de 10? 5. E letrinha D. Considerando as 10 partes como um inteiro, podemos representar a parte pintada em forma decimal. De que maneira? São quantas partes pintadas de 10? 4/10. E como é 4/10 em numeral decimal? Ó, 0,4. Não tem inteiro, só tem um número após a vírgula, que é a casa dos décimos. Então, nós representamos 4/10. E vamos para o terceiro quesito. No terceiro, você vai escrever em ordem crescente. Crescente quer dizer do menor para o maior. Os números racionais. Então, vamos lá. 0,7, que são 7/10, nós vamos ter 1/10. 3/10, 2/10. 1/10, 3/10. 9/10, 7/10. 2/10, 9/10. Aí agora do lado, vamos lá. 1 inteiro e 8/10, 1/10. 2 inteiros e 5/10, 8/10. 8/10, 1 inteiro e 8/10. 1/10, 1 inteiro e 9/10. 1 inteiro e 9/10. Eita, gente, peraí. É isso mesmo. 1 inteiro e 9/10, 2 inteiros e 5/10. Formamos aí o primeiro quadro. Agora, embaixo, vamos lá. Ia passar para cá, para vocês verem melhor. 1 inteiro e 5/10, nós vamos ter 3 milésimos. 86 centésimos, 86 centésimos. 3 milésimos, 1 inteiro e 5 décimos. 2 inteiros e 7 décimos, 2 inteiros e 7 décimos. 4 inteiros e 8 centésimos, 4 inteiros e 8 centésimos. 1/10, 1 milésimo. 1 milésimo, 1 centésimo. 1 centésimo, 1 décimo. 1 inteiro, 1 inteiro. E 10, 10. Então, fizemos aí o terceiro quesito da página 109. Agora vamos para o quarto. Tia vai colocar aqui do lado, tá? Quarto quesito. Olha só. No quarto, nós temos assim. Observe as balanças. A gente tem na primeira balança as bananas e na segunda balança os abacaxis.
Circule a mais pesada. Qual é a mais pesada das duas? A que tem 1,25 quer dizer 1,25 kg, ou a que tem 1,675 ou milésimos? A segunda, não é? Então, a gente vai aqui, olha, circular a segunda figura e risque a mais leve. A mais leve é a das bananas. Nós vamos fazer um risco. Agora, nós vamos para a página 110. Coloca aí na página 110 do seu livrinho. Vamos lá. Tia vai apagar aqui para colocar a página 110. E nós vamos continuar a nossa atividade, tá certo? Vamos lá. Todo mundo na página 110. Na página 110, nós temos o quinto quesito. Observe as cédulas e moedas e escreva os valores, usando números decimais. Nós sabemos que, quando vamos escrever as quantidades em forma de dinheiro, a gente usa a vírgula, né? Antes da vírgula, os reais. Após a vírgula, os centavos. Quanto é que eu tenho em dinheiro aí na letrinha A? Quanto é que eu tenho aí? Conta aí para dizer. R$22. E quantos centavos, gente? Olha as moedinhas. Certo, então na letra A eu tenho R$22 e 75 centavos. E na letrinha B? Olha primeiro as cédulas. Das cédulas nós vamos ter quanto? R$104, né? E as moedas vão dar quantos centavos aí? Ok, 40. Então, R$104 e 40 centavos. E vamos para a letrinha C. Observa primeiro as cédulas. Vamos lá? Quanto a gente tem aí? Nas cédulas? 30, não é? E nas moedas? 25. Então, ó, na letra C, R$30,25. E na letrinha D? Nas cédulas, quanto nós temos aí nas cédulas? R$17, não é? E nas moedas? R$1,50. Então, 17 mais 1, R$18. E quantos centavos? Sobrou a moedinha lá de 50, olha, 50 centavos. E vamos para o sexto quesito. Leia e responda. Olha só. Letrinha A. Guilherme tem 1,77 metros de altura. E Lucas tem 1,67 de altura. Qual é o mais baixo dos dois? Quem é? Lucas, né, gente? Que tem 1,67 m de altura. Então, a gente vai escrever Lucas. E vamos para a letrinha B. Cássia comprou 17,53 m de tecido. E Ione, 17,52 m. Por causa de umzinho só, 1 centímetrozinho, né, gente? Qual delas comprou mais tecido? Cássia. Muito bem, quem falou aí? Cássia. E vamos para o sétimo quesito. Vamos lá? No sétimo, nós temos assim. Circule o maior número decimal de cada letra. Esse aí tá fácil. Na letrinha A, qual é o maior aí?
2 décimos, 2 inteiros e 8 décimos, ou 3 inteiros e 7 décimos? 3 inteiros e 7 décimos. E na letrinha B, qual é o maior aí? 52 centésimos, 1 inteiro e 80 centésimos ou 50 centésimos? Fácil também, né, gente? 1 inteiro e 80 centésimos. Na letrinha C, qual é a maior? 1 inteiro. E na letrinha D, qual é o maior? 1 inteiro e 4 décimos, 1 inteiro e 9 décimos ou 1 inteiro e 7 centésimos? Qual é o maior? 1 inteiro e 9 décimos. E vamos para o 8º quesito. Olha só. Em nosso sistema de numeração, no conjunto dos números inteiros, o zero escrito à esquerda de qualquer número não tem valor, como tia disse. Se o zero ficar antes da vírgula, não vamos ter inteiro, não é? Mas, no conjunto dos números decimais, temos que prestar atenção, pois se o zero ficar após a vírgula, ele vai ser separado por vírgula, mas ele vai fazer toda a diferença, porque ele pode estar ocupando a casa dos décimos, dos centésimos ou dos milésimos. Agora que você já sabe distinguir a importância do zero no conjunto dos números racionais, pinte os quadros em que o zero não interfere no valor do numeral. Ou seja, você vai pintar aí quais são as casinhas. Olha, nós temos 6 números decimais aí, né? Racionais. E nós vamos pintar só aqueles em que o zero ele não vai interferir no valor do numeral. Vamos lá. Na primeira casinha, com o zero ou sem o zero, eu vou ter 23. Então, vou pintar o primeiro número do lado. Nós não vamos contar de lado, também não. Agora embaixo, o zero não interfere aqui, ó. O zero com o zero fica 12, sem o zero também vai ficar 12. E qual é o próximo? O último, porque com o zero na frente vai ser o número 36, sem o zero continua 36. Então, olha só, nós fizemos hoje, em matemática, a atividade de classe nas páginas 109 e 110. Para casa, vai ser atividade no caderno, que tia vai colocar, ó, a foto lá no grupo. Ou aqueles que foram buscar na escola a atividade impressa, pode responder nela, tá certo? Um beijo, até mais!